Vamos lá, né, para mais uma questão aqui do ECCA. Temos aqui abordado agora hidrostática, né, do ECCA 3. Conteúdo agora também abordado, né, a partir do ano 2023, né, no ECCA 1. Então vamos fazer a leitura aqui do texto. Um grande reservatório está preenchido com um líquido de densidade 1,6 gramas por centímetro cúbico. O reservatório tem uma pequena tampa no inferior e encaixe lateral, cuja área de secção transversal é de 5 centímetros quadrados. A tampa está localizada a uma profundidade de 800 centímetros, conforme ilustra a figura ao lado, né? No caso aqui está abaixo. Qual é, então, a força média, né, do líquido sobre a tampa? Então, o comando da questão, que achar o quê? A força média. A gente sabe que o líquido, né, ele é o líquido, né, a uma determinada profundidade, ele exerce uma pressão. E o nome dessa pressão, né, é a pressão hidrostática, por conta, né, dessa alturazinha aqui. Então, a pressão que esse líquido ele está fazendo aqui, né, nessa tampazinha, eu posso calcular ela a partir da fórmula, né, da pressão hidrostática, que é essa aqui. A pressão hidrostática é a densidade, né, a massa específica do fluido, vezes a gravidade, né, e no caso aqui é 10 metros por segundo ao quadrado, vezes a altura, no caso aí é a profundidade. Mas, vê só, ele não quer achar a pressão hidrostática no fundo do recipiente, né, ou do reservatório. Ele quer achar a, a força que essa água está fazendo, né, nessa determinada altura aqui, onde se localiza a tampinha. Então, para a gente achar essa força, né, aí a gente vem para outra fórmulazinha de pressão, mas agora é a pressão mecânica, que é a força que ele quer descobrir, ó, sobre a área. Então, olha só, a área a gente já tem, né? Que é 5 centímetros quadrados. Então, se eu encontrar aqui a pressão mecânica, né, eu posso substituir ela aqui no lugar da pressão, né? Que é, no caso aqui, a pressão que o fluido, né, está exercendo nessa alturazinha aqui. Então, vamos lá. A gente sabe que a gravidade, né, para o ECCA aí no início da prova de física, eles dão logo lá que é 10 metros por segundo ao quadrado. Já vou adotar isso aqui. Isso aqui está em metros, né? Então eu tenho que ter bastante cuidado. A altura, né, que no caso aí é a profundidade, ela é de quanto? 800 centímetros. E a densidade, né, que é a massa específica, ela vale 1,6 grama por centímetro cúbico. Então, a gente percebe aqui, né, que a gravidade ela é uma constante, ela está em metros por segundo ao quadrado, mas a altura está em quê? Em centímetros. Então, eu vou ter que transformar aqui, não é isso? Então, aqui volta duas casas, né? Então, isso aqui vai dar 8, 8 metros. Esse reservatório tem 8 metros de profundidade. E aqui a gente tem a densidade, né? A densidade ela está em grama por centímetro cúbico, mas eu preciso dela em que? Em kg por metro cúbico, para ficar tudo em metro, né? E a gente sabe que para transformar de grama por centímetro cúbico para kg por metro cúbico, a gente vai sempre multiplicar aí, né, por 10 a terceiro o valor. Então, se eu tenho 1,6 gramas por centímetro cúbico, se eu acrescentar ali, né, o 10 a terceiro, eu vou estar transformando. Então, isso aqui é 1,6 vezes 10 elevado à terceira, que kg por metro cúbico. Olha lá. Então, transformado todas, né, as unidadezinhas aí, o que é que a gente vai fazer? Achar a pressão. Então, a pressão hidrostática, né, nessa profundidade vai ser a densidade, que é 1,6, vezes 10 elevada à terceira, aí vezes a gravidade, que é 10, vezes a altura, que é 8. Então, aqui essa pressão hidrostática ela vai ser o seguinte, 1,6 vezes 10 dá 16, vezes 10 à terceira,
vezes 8. Aqui eu vou fazer a multiplicaçãozinha aqui, né, de 16 vezes 8. Então, 8 vezes 6 dá 48, a 4. 8 vezes 1 vai dar 8 com 4, né? Isso aqui vai dar 12. Então, isso aqui está dando, né, a pressão hidrostática 128 vezes 10 elevado à terceira, né? Newton por metro quadrado, né? Pressão, como está tudo em metro, então minha pressão ela vai estar em Newton por metro quadrado. Okay? Então, a pressão ela pode ser medida em Newton por metro quadrado ou em ATM, né? Mas aqui no caso, como está tudo em metro aqui, a gente acha isso aqui em Newton por metro quadrado. Então agora eu vou achar a força, né, que ele quer encontrar. Então aqui a gente pega o valor da pressão que está sendo exercida nessa profundidade, que é de quanto? 128 vezes 10 elevado à terceira, igual à força que eu quero encontrar sobre a área. Um detalhe importante, olha, a área ela está em centímetros quadrados, mas ela tem que estar em metros, porque a minha pressão está em metros quadrados. Então, o que é que eu vou fazer, né? Eu vou ter que fazer essa transformação. Então, a área, ela está lá, 5 centímetros quadrados, né? Para transformar isso aqui para metro quadrado, né? De centímetro para metro, a gente volta duas casas, não é isso? Mas, como são duas dimensões, eu vou voltar 4. Voltando 4 casas, né? De centímetros quadrados para metros quadrados, se volta 4 casas, eu posso dizer que isso aqui é 5 vezes 10 elevado a menos 4 metros quadrados. Então, isso aqui eu vou colocar, olha, 5 vezes 10 elevado a menos 4. E agora, fazendo meus pelos extremos, né? Aqui embaixo a gente tem 1. F vezes 1 vai dar F. E aqui vai dar 128 vezes 5, né? Vamos fazer a continha aqui. 128 vezes 5. Isso aqui vai ficar 5 vezes 8, 44. 5 vezes 2 dá 10. É isso? 10 com 4, 14. A 1. É isso? 5 vezes 1, 5. Com 1 que subiu, 6. Então, isso aqui está dando, né, 640 multiplicação de potência de mesma base. E repete a base e soma os expoentes. Como esse carinha aqui está negativo, esse aqui vai ficar 10 elevado a menos 1. É isso? Então, o valor dessa força aqui pode ser, né? Aqui a gente tem esse zero aqui, que ele representa 10 elevado à primeira. Então, a gente pode cancelar com isso aqui, sobrando quem? 64 newton. Então, esse é o valor de quê? É o valor da força, né, que a água está exercendo nessa tampinha. Ok? Aqui a gente marcaria a letra E. Então, tem algumas questões nesse mesmo formato, né? A questão aqui já está resolvida. Mas tem algumas questões nesse formato que ainda ele dá a pressão atmosférica, né? Que no caso aqui, se tivesse, eu ia somar com a pressão interna, logo eu ia precisar da pressão total, ó, que seria a pressão atmosférica mais a pressão hidrostática dentro do fluido, DGH. E eu ia botar no lugar da pressão mecânica a pressão total. Então fica a dica, né? Se ele tem uma questão nessa mesma ideia, e se ele coloca aqui uma pressão atmosférica, aí você vai ter que fazer a soma com a pressão interna, né, do fluido ali, o DGH. Ok? Outro detalhe, que geralmente essas pressões externas, né, ele dá em ATM, né? Então a gente sabe que um ATM ele vale 1 vezes 10 elevado à quinta, né, Newton por metro quadrado, onde Newton por metro quadrado, né? Vou colocar aqui, Newton por metro quadrado, é a mesma coisa que Pascal, né? PA, Pascal. Ok? Então, fica a dica aí, caso caia alguma questão nesse formatozinho aí. Ok? Então, até a próxima questão.